Olá, bem-vindos a mais um podcast da Englobal. Eu me chamo Pedro Lehmann, sou sócio-diretor da Englobal. Estamos aqui com mais um podcast para entregar conteúdo de qualidade para quem está assistindo. Espero que o conteúdo de hoje também possa impactar positivamente aí empreendedores, gestores, né, a nível Brasil. E a gente está hoje com um convidado especial, né, que é um cara que eu tenho admiração profissional muito grande. Já conheço ele já faz um tempo, né, por iniciativas profissionais também. Eu tenho acompanhado a última iniciativa dele profissional, né, que é um cara que tem muito conteúdo para entregar para vocês hoje, mas profissionalmente é um cara que bate no peito. Vocês vão ver que tem bastante profundidade em tudo que faz. É um cara que iniciou sozinho, né, essa filial aqui no Brasil. E em pouco tempo está tendo muito resultado, mas entende com bastante profundidade do mercado que atende, dos produtos que entrega, entende muito sobre a cadeia global de alimentos. Vocês vão ver que conhece também muito de gestão de pessoas, então tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer o nosso convidado, que é o Lucas Miller, Business Director da BC Foods no Brasil. E queria começar até, a gente vai falar aqui sobre desafios, né, e dinâmicas da cadeia global de alimentos. Mas eu gosto sempre de começar com alguma curiosidade, né, Lucas, antes de, né, fazer a tua apresentação formal como profissional e também sobre a BC Foods, né, um pouco da história dela, o que ela faz, né, qual é a presença dela a nível global. Mas quando a gente fala de alimentos, né, muitas vezes a gente sabe que isso acaba impactando todo mundo, né? Acho que é uma necessidade básica. E a gente sabe que, às vezes, a gente acaba conhecendo quem entrega, né, a proteína animal ou o produto industrializado para o consumidor. Mas vocês, de uma certa forma, estão no paladar, né, do brasileiro, de uma certa forma, porque vocês entregam, né, parte de ingredientes, aí, matéria-prima para essa cadeia de alimentos. Então, queria que pudesse também se apresentar, mas até falar sobre isso. Eu acho que a BC Foods já está no paladar do consumidor brasileiro, né, de uma certa forma. E depois seguir aí com, né, um pouco sobre explicativos da BC Foods. Com certeza. Obrigado, Pedro, pelo convite, pela participação nesse podcast. Eu acho que é um tema bem interessante, principalmente no momento que a gente vive, não só no país, mas como no mundo. As tensões geopolíticas, mudanças climáticas, tudo isso influencia hoje no mercado de alimentos. Mas como você bem comentou, né, a BC Foods está no bastidor da indústria de alimentos, né? Quando a gente fala de ingredientes, a gente trabalha aí com centenas, se não milhares de empresas na indústria suportando a indústria de alimento, né? Então, toda a indústria de alimento hoje que trabalha, seja as multinacionais, as de proteína, precisam desses fornecedores por trás para poder entregar o que chega na mesa do brasileiro. A BC Foods indiretamente está em 8 a cada 10 residências no Brasil. Então, porque a gente consegue, de certa maneira, suportar outras empresas que também estão no bastidor. Então é muito interessante que a gente tenha essa capilaridade hoje nas residências brasileiras. E a BC Foods é uma empresa multinacional, né? Então hoje a gente atua em 47 países no mundo, temos 9 fábricas distribuídas principalmente na Ásia e nos Estados Unidos, uma operação global bem grande, bem sólida, há mais de 47 anos esse ano. Então, é uma empresa com bastante foco em sustentabilidade e qualidade, que foi muito também o porquê da empresa vir para o Brasil. A nossa ideia foi de desmistificar a qualidade aqui. Quando a gente fala de qualidade no mercado brasileiro, a gente sempre pensa em preço, mas não. Às vezes você só precisa ter o parceiro certo. Perfeito. Se puder até tangibilizar um pouquinho, Lucas, com relação ao que a BC Foods entrega, né, para esse mercado, em termos de produto, né? Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, né, para a parte de alimentos, você pega uma infinidade aí de coisas, né? O que especificamente a BC Foods, né, oferece para o mercado brasileiro? A BC Foods ela trabalha com especiarias e ingredientes desidratados naturais. Então, vegetais desidratados, alho, cebola, condimentos, pimenta preta, pimenta branca, cúrcuma, canela, tudo que aquilo é ingrediente natural que venha do campo, a gente consegue entregar como forma de ingrediente para a cadeia de abastecimento. Então, a maioria dos molhos hoje tem ingrediente nosso, então a gente trabalha no bastidor e eu brinco, na receita do bolo. A gente também trabalha no segmento de pet food, então a gente trabalha com ingredientes para rações animais, não de grande porte, de pequeno porte,
tá? Para animais domésticos. A gente trabalha com ervas aromáticas, então salsinha, tomilho. Sim. E de ingredientes eu brinco muito que nós somos a Amazon dos ingredientes. De A a Z, de abobrinha a zimbra a gente trabalha. Então a gente tenta sempre trazer um portfólio bem amplo para os nossos clientes, mas principalmente o que eu brinco e trago muito para os clientes nós não vendemos ingredientes, a gente vende solução. Então a gente customiza o produto para o cliente, faz o desenho estratégico da cadeia de abastecimento e daí fecha o contrato para um abastecimento seguro para eles. Perfeito. E esses produtos, né, os condimentos, especiarias, né, que são produtos secos, né, que são utilizados nessa formulação, seja para molho ou para tempero, o que for, a gente não encontra ele em totalidade no Brasil, certo? A gente não. Tem que buscar isso a nível global, imagino. Exato. Até porque o Brasil hoje ele peca muito na questão da tecnologia para food safety, né? Então hoje a gente trabalha com diversas origens, Madagascar, Índia, Vietnã, Sri Lanka, China, Europa, Estados Unidos, Canadá, México e por aí vai. A gente consegue encontrar uma gama de produtos no Brasil, só que hoje você tem uma legislação sanitária muito mais restrita do que você tinha há 30, 40 anos atrás. Então o que acontece é que no Brasil você não consegue fazer o sourcing perfeito do ingrediente que precisa. Tá? E querendo ou não, as pessoas acham, não, cebola é cebola. Não, cara, tem vários tipos de cebola, tem vários tipos de pimenta, vários tipos de cúrcuma e por aí vai. Então a gente consegue fazer um sourcing global em ambos os hemisférios, então isso, querendo ou não, traz uma resiliência bem interessante para a cadeia de abastecimento do cliente, porque da mesma maneira que a gente consegue fazer o sourcing no hemisfério norte, a gente consegue fazer no sul. Então hoje, quando a gente está condicionado às mudanças climáticas, a gente consegue fazer essa adaptação para trazer uma... Manter o abastecimento. Exato, e uma competitividade, sim. Porque é o que eu falo, assim, eu já trabalhei como comprador em grande indústria e não tem nada mais complicado do que você depender só de uma fonte, né? Então, hoje, o que a gente traz muito para a cadeia de alimentos no Brasil, para a indústria, é reduzir a complexidade. Esse é o grande objetivo. Tem que tirar a dor de cabeça do comprador. Porque senão para a produção e tem um efeito dominó muito grande. Claro. E é um prejuízo muito grande, né? Imagina uma linha de uma dessas grandes indústrias, né, alimentícias. E falando até da parte de fornecimento, né, dá para entender que é a nível global, mas quais são os principais países e blocos que influenciam essa cadeia? Em termos de produção, hoje eu acho que para praticamente tudo a gente tem que falar de China. Né? Então hoje nós temos as nossas fábricas na China, a nossa principal em Shandong, na província de Guangshan. Nós temos fábrica na Índia também, na região de Mahuva, mas você vê muito o sul asiático como grande fonte, né, dos ingredientes e de matéria-prima para esse segmento. Em termos de influência de consumo, os Estados Unidos hoje acaba sendo ainda o maior mercado da indústria de alimentos no mundo. Só que quando a gente fala de indústria de alimentos, a gente tem que separar alguns pontos. Quando a gente fala de agribusiness, vamos falar assim, né? Então de pecuária, de proteínas animais, a gente separa um pouquinho, mas para o alimento processado, os Estados Unidos carrega muito peso. O Brasil é muito forte em alimentos, todo mundo sabe disso. Mas primariamente a gente está focado na proteína e na exportação. Então um corte de frango, às vezes, ele não é exportado 100% temperado. Então você tem que ter essa ideia também da influência do mercado global. E hoje a Europa ela é referência e influencia muito na questão regulatória. Então, muito da legislação regulatória que é aplicada no mundo é um triângulo, né? Então, a gente tem a Anvisa, a FDA e o Códex Alimentar, que é um código, basicamente foi criado na Europa, né? Para as regulações. A gente tem o regulamento, a parte sanitária da Europa, muito forte, muito atuante, e que influencia diversos países. Então, você tem mais ou menos um espelho. Existem características específicas de cada país. Como no Brasil nós temos as nossas jabuticabas para tudo, para a parte de alimentos também, e muitas vezes nós somos muito mais restritos que outros países. A gente vê que até essa questão fitossanitária, inclusive para outros, né, produtos como a própria proteína animal, você vê muito, né, do que a gente tem de regulamentação, por exemplo, do bem-estar animal, aqui a gente acaba, né, seguindo as mesmas, né?
as mesmas tendências. Então dá para ver que isso tem uma relação direta, né, com esses países, esses blocos, né, que acabam tendo uma interferência bastante grande no Brasil. E como os fatores geopolíticos, mudanças climáticas e logísticas estão afetando atualmente essa cadeia de... Esse é um assunto que dá para ficar um dia inteiro conversando. Verdade. Mas em questão geopolítica, agora com a nova administração nos Estados Unidos, a gente vê alguns movimentos de oferta e demanda fazendo uma pressão de preço distinta em determinados países. O que, de certa maneira, abre oportunidade para outros países agrícolas a terem um mercado exportador mais forte. Qual que é o grande problema hoje? O custo do capital. Né? Eu falo com um amigo meu que no Brasil você sempre tem dois sócios, né? O governo e o banco, porque são os maiores encargos que você tem numa empresa. Porque o custo do capital está muito caro no mundo inteiro. Né? No Brasil, né? Especialmente no Brasil, quando a gente fala de Selic aí beijando 15%, mas efetivamente você paga 20%. Né? Mas esses fatores geopolíticos abrem oportunidade para outros países a criarem suas cadeias de abastecimento. Então, talvez o Brasil, com essa briga tarifária entre China e Estados Unidos, talvez tenha uma oportunidade de exportar produto para os Estados Unidos, talvez tenha a possibilidade de trabalhar mais com a União Europeia, com a região do Middle East, né? Então, você tem essas brechas. Só que qual que é o problema? A gente não sabe qual é o nível de permanência dessas tarifas. É algo que amanhã no canetaço pode mudar, mas é algo que pode ficar nos próximos 3 anos. Então é muito difícil você fazer um planejamento a longo prazo, principalmente com o custo de capital que você tem hoje. Porque você não consegue ter a visibilidade de 4 anos. 4 anos, quem me diz quanto que vai ser a Selic? Quem me diz que vai continuar as tarifas entre Estados Unidos e Ásia? Então essas tensões geopolíticas, além da incerteza que no Brasil a gente já costumeiramente lida, para nível global também traz essa incerteza. Então é mais fácil fazer pequenos ajustes na cadeia do que fazer uma mudança muito grande, radical na cadeia de abastecimento. Quando a gente fala de mudança climática, a gente fala de algo muito mais perigoso. Né? A produtividade agrícola, vamos dizer assim, ela está com variações muito grandes. Então um ano que tem muita seca, você tem uma produtividade X. Quando chove muito, você tem uma produtividade Y, e essa curva de oferta e demanda acaba pressionando os preços. Mudança climática está trazendo vários fatores adicionais, como, por exemplo, foi trazido na conferência de Singapura agora, a questão do controle de pragas. Hoje os insetos e pragas estão se adaptando em ambientes mais hostis, porque nos últimos anos foram o que eles foram submetidos. Então você tem que criar novas linhas de pesticidas, novas linhas de controle, novas linhas... Então, e sustentável, né, Lucas, no sentido... Exato. Porque a gente vê que tem uma pressão muito grande, inclusive do consumidor, né, de evitar o consumo de agrotóxicos, então é um desafio dobrado. Né? Exato. Assim, todos os fatores externos da indústria de alimentos hoje, eles trazem um desafio, e o que eu acho que, por um lado, é muito positivo, porque faz com que a indústria tenha que inovar o tempo todo, e os profissionais estão tendo que se capacitar cada vez mais. Porque da maneira que você tem os fatores externos hoje, geopolítico, mudança climática, pressionando o custo, você tem do outro lado um menor poder de compra da população. Perfeito. Toda empresa de alimentos quer reduzir custo, até para poder potencializar a margem, ter mais distribuição de lucro para os acionistas, reinvestimento e tudo mais. Pagamento de dívida, porque hoje a rolagem de dívida está cada vez maior, né, entre indústrias, não só de alimentos. Né? O que antes a gente falava de uma taxa saudável de dívida de 2,5 do EBITDA, hoje a gente está falando de 4. Né? Mas você tem esse desafio. Então, teu cliente paga menos, teu produto custa mais. Como? Né? Então, traz muita criatividade do value engineering, da redução de embalagem, que, na minha opinião, é uma estratégia rápida e assim, até pouco criativa. Né? Você mantém o preço, mas diminui a embalagem. A gente vê isso no Brasil há 30 anos. Né? Isso é por conta da questão de consumo. Gestão de estoque mais efetiva também? Gestão de estoque, mas quando você fala de gestão de estoque e você fala dos impactos logísticos que a gente encontra hoje,
você tem uma linha muito tênue, porque você está exposto a diversos fatores hoje no mercado global, que às vezes pela mudança climática acaba paralisando um porto, às vezes para uma região. A gente viu o que aconteceu quando teve a trava do canal de Suez. Então toda a rede global acaba sendo impactada. Então o que grandes empresas hoje fazem como estratégia, né? Além do dual sourcing, é tentar reduzir o que eles chamam de footprint, ou seja, ter um fornecedor mais próximo. O que muitas empresas faziam antes era importar suas matérias-primas e ter um estoque para fazer o abastecimento. Como o custo de capital aumentou, é mais barato você ter um intermediador, um distribuidor que importe aquele produto e entregue na porta da sua fábrica. Previsibilidade de produção é algo que se fala muito na indústria hoje, porque você não consegue controlar estoque sem previsibilidade de produção. Então, você acertar isso e considerar esses fatores externos de logística, bem, quando a gente fala de logística, a gente tem que falar também do custo do frete internacional, né? Hoje a gente está falando de China a $3.500. Na pandemia a gente viu 12, 15... 12, 15, exatamente. Mas começamos o ano, não Começamos o ano, né? Com $1.000, $900 e agora está... a gente começou janeiro com 1.500 até 1.800 dólares por container da China. No final do ano passado, segundo semestre, majoritariamente, a gente viu 5, 6, 7, 8. Na pandemia, a gente viu 10, 11, 12. Eu já trouxe container da China a $75. Não pago BL. Então, assim, é muito difícil você trazer a previsibilidade na logística. E em termos de estoque, você também tem que considerar o custo do teu estoque parado. E frete especialmente, né? Ele tem, acho que dentro da cadeia de custo, né, de um produto importado, que é o caso, você tem um impacto muito grande. Ele é base também para imposto, né? Ele acaba sendo bastante oneroso. Eu brinco com os agentes de carga que nos atendem, que se eles não fizerem a parte deles bem feita, o nosso cliente fica sem produto. Mas não estou falando de nível de serviço só de custo, porque redução de complexidade é esse trabalho consultivo. Porque hoje você tem um impacto de custo muito grande, com certeza, mas você tem hoje gargalos operacionais muito, muito importantes na cadeia. Então você às vezes precisa fazer um DTA, precisa trazer para um armazém alfandegário, você precisa antecipar a documentação, porque já sabe que vai ter uma greve. Então assim, todos esses fatores acabam influenciando. Óbvio, você trabalha com um nível saudável de estoque para atender seus clientes, mas o agente de carga, a trading, todos os parceiros em volta da empresa precisam servir a missão da companhia que está atendendo. Que o nosso é comida na mesa. Sim. E falando até desses desafios, principalmente com relação a desafio, né, climático que você comentou, como que a ABC Foods também incorpora inovação e tecnologia? Eu sei que você falou também do footprint, né, de ter a cadeia mais próximo possível, né, para evitar esses impactos. Mas como que a ABC Foods lida com isso hoje e qual que é a expectativa disso a médio e longo prazo? Olha, quando a gente fala de tecnologia, não dá para, em 2025, não falar da inteligência artificial. A gente tem um trabalho bem forte agora de estudo e implementação da inteligência artificial naquilo que hoje são gargalos. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial ela pode trabalhar a teu favor de maneira consultiva ou te fazer pensar. Então, planejamento de estoque, planejamento de compra, planejamento de produção são ferramentas auxiliares. Eu acho que não substituem ainda a mão humana. E eu acho que nem vai, porque o feeling, o toque da indústria está no ser humano. Mas essas tecnologias nos ajudam a ter um melhor planejamento, um planejamento mais assertivo. Tá? E quando a gente fala de inovação, é melhorar os processos atuais. E quando a gente fala de inovação, a gente também tem que falar de canais de distribuição, a gente tem que falar de inovação de portfólio, a gente tem que falar de inovação até da parte educativa que a gente tem com os nossos clientes. Porque esse é um trabalho que a gente faz corriqueiramente. Nós informamos o nosso cliente, olha, a sua especificação hoje, você... Às vezes eu jogo contra a própria ABC Foods, mas o meu trabalho é ajudar a indústria de alimentos. Então eu falo para o comprador, olha, essa especificação técnica que você está comprando, você tem uma restrição tão grande de disponibilidade de players que conseguem te atender, que na hora que dá um problema, a dor de cabeça vai ser a sua.
Então, se você flexibilizar esse parâmetro, você tem acesso a mais empresas. Então, tentar trazer essa solução inovadora também da parte consultiva para os clientes. Normalmente, quem faz a negociação desses ingredientes na indústria são pessoas que vieram de diversas áreas, que veio de parte de logística, que não conhece o ingrediente, não entende a peculiaridade. Nosso trabalho é educar o mais rápido possível, para que ele tenha a curva de aprendizado dele diminuída e consiga entrar num portfólio sabendo aquilo que está negociando. Não só para fins de BC Foods, mas eu vejo como algo benéfico para a indústria de alimentos em si. Como um todo, né? Como um todo. Sem dúvida, sem dúvida. E essa questão da IA que você comentou, que acho que talvez é o assunto que esteja mais em voga, né? Com relação, acho que talvez o maior impacto, né, que você bem comentou aí do grande desafio, que é a previsibilidade, né? Hoje, se tem muitos dados, né? Acho que a nível, enfim, só que pouco se utiliza isso, né? Para a gente entender a previsibilidade, né, de mercado, tendências. Isso a ABC ela já tem olhado, já tem utilizado inteligência para melhor tomada de decisão? Com certeza. A gente utiliza a inteligência artificial até certo nível, ao ponto de não substituir a mão de obra especializada que nós temos, mas que seja uma ferramenta de auxílio de tomada de decisão. Perfeito. A gente não sabe aonde vai chegar, né? A gente sabe que a inteligência artificial hoje está realmente, para quem já deu esse passo, né, de utilizar ela como algo para auxiliar na tomada, a gente tem visto realmente, tem trazido já algum resultado. Eu sinceramente não tenho esse receio que tanta gente fala sobre a substituição do trabalho humano por IA. Porque isso é desde que o mundo é mundo, né? Então, em vez de puxar... enfim, em vez de carregar coisa no ombro, a gente, né, teve o carro, o trem, o caminhão, né, novas tecnologias. A Revolução Industrial trouxe muitas benfeitorias. Antes, a planilha de Excel era um papel para fazer contabilidade à mão. Só trouxe melhoria, né? Tudo é melhoria, tudo é melhoria. A gente só tem que se adaptar a uma nova ferramenta. Sem dúvida. Talvez a gente está sendo sortudo o suficiente de ser pioneiro, de estar acompanhando isso desde o princípio. Uhum. E talvez o impacto que ele vai causar, talvez a nível de custo, no longo prazo, seja algo positivo, né? Inclusive para o consumidor final. Com certeza. A inteligência artificial é uma mudança, no meu ponto de vista, A grande diferença das tecnologias anteriores é que, por exemplo, quando vieram os computadores, a gente teve uma curva gradativa de adaptação. A gente teve, sei lá, 10 anos desde o lançamento do computador até uma empresa realmente internalizar, até por causa de custo e tudo mais. Hoje, por conta da acessibilidade de custo e a velocidade da informação, essa curva vai ser menor. Talvez a gente tenha 6 meses, 1 ano, 2 anos para se adaptar a essa ferramenta. Quem não se adaptar nesse período, daí vai ficar atrasado. Mas a gente não vai ter essa mudança em doses homeopáticas como a gente viu com outras tecnologias. Sim. Tende a ser muito mais acelerado. Vai ser muito mais acelerado e a evolução dessa tecnologia vai ser muito mais rápida do que as demais. Carro é carro desde que foi inventado. Depois foi adicionado o câmbio, depois o painel digital, agora o elétrico e tudo mais. Então, a gente teve uma história aí de 150 anos da indústria automobilística. De AI, a gente está falando de 2. Mas se for pegar só essa parte de carro elétrico, né, a velocidade que a gente viu, né, desde que surgiu o primeiro carro para a frota que nós temos hoje, né, a nível global, é impressionante, né? Sim, mas eu acho que isso também traz muito Eu acho que o grande benefício não está no produto em si, mas sim na comunicação. Porque quem tem um pouco mais de idade ou procurou na internet entender um pouquinho mais, teve o Gurgel Itaipu. É verdade. Que foi um carro elétrico criado pela Gurgel, indústria nacional, mas que não pegou. Né? Não pegou. Depois veio novos, vamos dizer assim, motivos para se desenvolver o carro elétrico ou para ter o carro elétrico. Então, mudança climática e tudo mais, né? Então, não era o momento certo. Não era o momento certo. Talvez o timing do mercado. Agora casou. E a comunicação é muito importante, né? Tem muita gente que... eu tenho amigos meus que falaram que compraram carro elétrico por conta da sustentabilidade. Ou da praticidade de não parar num posto de gasolina, abastecer em casa. Então, se você começa a entender os fatores de compra, os fatores que fazem a decisão, porque não é 100% racional, mas também tem o emocional,
mas da conveniência, da praticidade, da sustentabilidade, da ecologia e tudo mais. Tá pegando esse gancho aí, Lucas, da sustentabilidade, esse consumo também mais consciente, na tua perspectiva, qual que é a tendência disso a nível de cadeia global do fornecimento de alimentos, não só na sustentabilidade, mas na questão ética também? Sim. A BC Foods é uma das pioneiras em sustentabilidade e agricultura regenerativa no segmento que ela atua. Mas do ponto de vista global de alimentos, há 5 anos atrás a gente falava que sustentabilidade é algo desejável, hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório porque o consumidor está cada vez mais consciente, ele está cada vez mais lendo rótulo, ele está cada vez mais envolvido na história da marca, ele quer entender se você tem práticas sustentáveis e éticas. Então é algo que sustentabilidade hoje já não é mais opcional. E cada vez que a gente traz sustentabilidade, a gente pensa num... Se você procura no Google sustentabilidade, as imagens que aparecem é um planeta verde, a folhinha e tudo mais, mas sustentabilidade vai um pouco além disso. Óbvio que tem essa parte do meio ambiente, até por conta das mudanças climáticas, de cuidado com o campo, de redução de resíduos, né, de otimização de recursos, mas a gente também fala de sustentabilidade a nível econômico e social. Né? Então, a gente vê a nível social grandes empresas fazendo excelentes trabalhos na indústria de alimentos, conectando pequenos agricultores, pequenas famílias, cooperativas, para trazer a sustentabilidade de maneira mais mastigada, de maneira mais fácil de absorver, seja no dia a dia. Você vê uma educação muito positiva em comunidades, trazendo a sustentabilidade como pilar de desenvolvimento. E você tem a questão da sustentabilidade econômica. E quando a gente fala de sustentabilidade econômica, a gente não está falando só de capital, de dinheiro, de banco, de linhas, não. A gente está falando um pouquinho além disso. A gente está falando da ética e da moralidade atrás do recurso econômico. Né? Então você vê muito suporte e investimento em agricultura familiar, você vê muita questão de embalagens sustentáveis, que o catador de papel ele é melhor remunerado quando ele coleta o papelão, a para, que é reciclado, que vai para a embalagem, que é retornável. Então você vê uma economia mais circular em maiores proporções. Não vou falar que em grande proporção, porque ainda eu acho que no Brasil a gente está engatinhando, mas a gente vê um movimento avançando. Óbvio, toda a sustentabilidade, todo esse plano, ele vai servir quando o país estiver crescendo. Porque a partir do momento que você tem um déficit ou um problema no país, a economia é que manda. Então, se você está sem dinheiro, você vai comprar o alimento que cabe no bolso. Você não vai comprar o mais caro ou sustentável que quer que seja. Né? Então, nós dois... É muito bonito, né? Mas a gente sabe que na prática... Exato. Tem que valer a pena financeiramente. Tem que valer a pena financeiramente. De ambos os lados. A indústria não pressiona para aumento de custos e a população tem um poder de compra mais elevado. Fazer esse equilíbrio, a gente consegue seguir com um desenvolvimento sustentável. Bacana. Esse é um tema, né, pegando a questão do ESG, é um tema que vem sido repercutido, né, a nível internacional. No Brasil, talvez chegou um pouquinho depois, mas a gente vê da preocupação, né, das empresas se adequando, né, dessa questão de meio ambiente, né, parte social e governança. Agora, como que a BC Foods tem lidado com isso a nível global? Porque a gente sabe que vocês têm todos os desafios, né, regulatórios, que já é um desafio bastante grande. Imagino que o Brasil, especialmente, deve ser um dos países talvez mais críticos nesse nível. Mas, por outro lado, você tem, né, a questão, né, da ESG pegando, tem que ter essa adequação. Como é que vocês lidam com isso? Aí trazendo o aspecto, por exemplo, da cadeia de fornecimento de vocês, de todos os parceiros, fornecedores, como é que é feita a homologação, qual é o nível, né, de profundidade também que vocês levam para isso? A BC Foods nasceu com sustentabilidade e qualidade no DNA. Então não são critérios negociáveis para a empresa. Para a gente, sustentabilidade e qualidade é inegociável. Então quando a gente fala de certificação de qualidade, o BC Foods por si só tem mais de 35.
para atender gregos e troianos, o mundo inteiro. Como a gente trabalha com as maiores multinacionais e as maiores empresas de alimentos do mundo, a gente tem que estar pronto para atender todos. Então o nosso sarrafo é muito maior do que qualquer cliente, porque o que serve para um não serve para outro, mas a gente tem que atender todos. Tá? Quando a gente vai para a cadeia de abastecimento e para os parceiros estratégicos que nós desenvolvemos ao redor do mundo, a gente traz o mesmo nível de critério. E além disso, existem certificações sobre trabalho ético, sobre o uso de recursos, de sustentabilidade e tudo mais. Então a gente traz isso à tona, e se o fornecedor fala, olha, eu não tenho essa certificação, mas eu tenho interesse, consegue me ajudar? A gente faz um trabalho consultivo a 4 mãos para que essa empresa também se adeque e tenha esse nível de qualidade, né, e certificação também. Uhum. E a tendência disso continuar um nível de aumentar esse nível de exigência ou não? O que tu vê assim com relação à perspectiva do mercado? É difícil dizer, né? A minha resposta para qualquer pergunta que você fez seria depende. Mas eu sou um cara otimista por natureza. Eu acho que sim, à medida que o desenvolvimento econômico dos países emergentes continua. Por quê? Porque quando a gente fala de população, os países emergentes, eles representam mais de 50% da população mundial. Grande parte do consumo de alimentos está nesse 50 a mais, vamos dizer assim, né? Se esses países emergentes continuarem com seus desenvolvimentos econômicos, as populações vão ter acesso a alimentos de melhor qualidade. Isso automaticamente infere em consumo de alimentos sustentáveis, clean label, com práticas éticas e tudo mais. Se você tem uma quebra desse do avanço desses países emergentes e do desenvolvimento econômico desses países, com certeza a gente vai retroceder um pouquinho no nível de sustentabilidade no campo, porque é um efeito dominó, é uma teia de aranha, toca de um lado, mexe do outro. Então tem que estar tudo conectado. E isso que eu acho que a indústria de alimentos precisa começar a comunicar mais e de maneira mais eloquente até para as forças públicas, né? E também a parte dos consumidores, para entender, olha, eu só consigo entregar isso para você se você puder ter dinheiro para comprar. É simples assim. Sim, sim, sem dúvida. Mudando um pouquinho até do que a gente tem discutido, falando um pouquinho até da perspectiva de expansão. Eu sei que você comentou aí que, né, o grande volume ainda está nesses países emergentes, né? É ali que vai ter a maior demanda, né, por alimento e, consecutivamente, né, o que a BC Foods também entrega. Mas a gente vê que tem uma questão importante, né, a internacionalização, inclusive, das empresas no setor. Como é que você tem visto isso, né, nessa perspectiva de expansão? Eu sei que a BC Foods ela é um middle company, né, acaba fornecendo, né, os ingredientes para a indústria alimentícia. Mas existe uma tendência de internacionalização, inclusive, né, desses países emergentes, de empresas buscando também? Com certeza. Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo para responder isso, tá? Porque é a maneira como eu enxergo hoje. Eu acho que um dos grandes fatores que a gente vê nessa transição para a internacionalização de marcas está no gap geracional. Vou explicar. As maiores, não vou dizer as maiores, mas vamos dizer assim, muitas indústrias de alimentos locais, então no Brasil a gente tem grandes exemplos, lá fora também, foram criados por pessoas lá na década de 40, 50, 60. Essas pessoas, esses proprietários, esses donos dessas empresas, estão envelhecendo. Grande parte desses empresários e dessas empresárias não conseguiram criar uma linha sucessória de administração dessas empresas. O que acontece? Vem as multinacionais e a bocanha, porque não tem para quem passar. Então acaba se vendendo a empresa. No Brasil, aqui nos últimos 5 anos, a gente tem diversos exemplos, principalmente aqui no sul do Brasil. Empresa familiar centenária, não tem mais um plano sucessório, vem uma multinacional e a bocanha. Isso, querendo ou não, dá para ser considerado como uma internacionalização de marca. Tá? Porque, querendo ou não, se um portfólio tiver sinergia com outro país, essa multinacional leva. Tá? A gente tem um grande exemplo aqui, provavelmente da MBRF, que está construindo a fábrica na Arábia Saudita. Isso é uma internacionalização. Tem a Banvit na Turquia, que é uma marca também adquirida, mas o nome MBRF está lá.
Você vê a JBS com a Pilgrims, né? Você vê diversas outras empresas internacionalizando. Nós vemos aqui indústrias de pão de queijo exportando pão de queijo para os Estados Unidos. A gente vê 80% mais do mercado global de suco de laranja sendo o Brasil. Então você consegue ter essa internacionalização, mas vem muito da cabeça do gestor. Vem muito da cabeça do empresário, da empresária. Porque a internacionalização é um processo custoso da parte de conhecimento. Por isso que é muito bom se auxiliar com players como vocês, que conhecem o mercado internacional, que sabem como fazer, que fazem rodada internacional no exterior, que conhecem as particularidades dos países de destinos. Então, trazer esse conhecimento lá de fora, porque é um desafio muito grande, porque ou você tem uma demanda adormecida ou realmente essa demanda não existe. É muito difícil interpretar qual é qual. Tem que testar, medir a febre. Então, essa parte de, vamos dizer assim, o Made in Brasil está crescendo, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também nas linhas sucessórias das empresas nacionais. O inverso acho que também é verdadeiro, né, Lucas? Pensando empresas fora do Brasil que querem atender o mercado brasileiro, eles também têm o mesmo desafio, né? De atender toda a parte, né, regulamentação, entender as demandas internas. Então, eu imagino que a gente vê agora, na verdade, uma enxurrada de empresas, inclusive chinesas, a gente estava conversando antes, né, para o Brasil por conta do tarifaço, né, da guerra tarifária entre China e Estados Unidos, e está tendo já uma onda bem grande de empresas querendo atender o Brasil. Na parte de alimentos, eu já acho que é um pouco mais complicado. Né? Me corrija se eu estiver errado. Não, é um movimento mais contido, porque alimentos você acaba trazendo muita coisa regulatória nas costas, né? E você precisa de mão de obra especializada. Mas vamos fazer perguntas hipotéticas. Se a gente estivesse falando com inteligência artificial, né? Quantas empresas de alimentos pelo mundo afora estão interessadas em abrir uma sede no Brasil? Provavelmente bastante, certo? E se a gente perguntar quais são os motivos que elas não vêm? Provavelmente risco Brasil, né? Que no Brasil até o passado é incerto. Você tem a parte tributária pesando muito, você tem a parte regulatória, você tem a parte de trabalhista, então tem diversos fatores. Mas quando você põe na ponta do lápis e fala assim, não, isso aqui ainda assim vale a pena para mim, às vezes não num ponto de vista financeiro, óbvio que tem que ganhar dinheiro porque não é ONG, mas do ponto de vista estratégico, um hub logístico, talvez essa empresa lá na China, por causa do tarifaço nos Estados Unidos, implemente uma fábrica que exporte made in Brasil, pague menos, tenha acesso ao mercado por outras vias. São movimentos que sim acontecem. No mercado brasileiro e especificamente de ingredientes ou de alimentos em geral, tem empresas vindo sim. Tá? Deixa eu até pegar esse gancho, porque assim, a gente fala muito de internacionalização da empresa e para nós é um fator que é legal entender quem está do outro lado. Eu sei que tu participou desde o início, né, da construção da empresa, né, da filial da BC Foods no Brasil. E com relação aos stakeholders, né, qual foi a grande preocupação da vinda deles para cá, no sentido, né, de todos esses desafios que tinham? O que mais preocupava eles, né, antes de tomar de fato a decisão? Lucas, vamos para frente? Olha, Pedro, eu nunca vou ter uma experiência mais difícil do que explicar PIS/COFINS em inglês. É muito complexo. A gente fala que é um manicômio tributário. Exato. Então explicar isso, principalmente para uma empresa dos Estados Unidos, é muito complicado, porque é um choque de realidade muito grande. Mas a nível de... Quando a gente faz um planejamento estratégico para abrir uma nova filial em outro país ou adquirir uma empresa, a gente faz muito essa conta do risco, da exposição e tudo mais. Então aqui a gente tem uma volatilidade cambial muito grande. Então quando a gente abriu a BC Foods em 2021, se eu não me engano, o câmbio a 4 e pouquinho, 4,50, 4,60, se eu não me engano na época. E a gente chegou a beijar aí 6,20 nos últimos tempos. Isso, querendo ou não, para uma empresa que importa 99,9% dos seus produtos, é um risco. Mas é um risco calculado. A gente imaginava que ia chegar a isso? Não. Acho que nem o Banco Central, ninguém esperava que ia bater esse valor.
Mas da mesma maneira a gente vê uma volatilidade para baixo agora, né? Então a gente viu aí o dólar voltando para 5,50, 5,60. Então essa questão cambial também traz muita insegurança e também é um sinal de alerta. Só que todo risco, todo sinal de alerta para uma empresa traz oportunidades de estratégia. Você tem que saber mitigar aquele risco. Então é um hedge natural, um hedge financeiro, enfim, né? Então hoje aqui na BC Foods Brasil a gente exporta bastante produto, o que de certa maneira cria um hedge natural contra as importações que a gente tem. Além da parte de juros, né? Hoje a gente fala de um custo de capital muito alto no Brasil. Efetivamente hoje a Selic está, né, na casa dos 15, mas quando a gente vai falar com os bancos, a gente está falando de 19, 20, 22, 24% ao ano. Então é muito desafiador fechar a conta. Sim, mas foi uma decisão fácil ou difícil? Do ponto de vista mercadológico, fácil. Eu acho que qualquer empresa no mundo gostaria de atuar no Brasil, porque é uma população carente de muitas opções, e quando eu falo isso não estou falando, né, quem teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, entra no supermercado, você vê a gôndola, você sabe o que eu estou falando. É a diferença entre opções. Lá você tem 200 sabores, 200 marcas, não sei o que, não sei o que. Aqui a gente acaba brincando, a gente sempre cai nos 5, 6 de sempre, né? Só que o Brasil tem uma diferença de regionalidade muito grande. Uma marca que eu consigo achar no Goiás, eu não acho no Paraná, não acho em Santa Catarina. Uma marca do Rio Grande do Sul, eu não vou achar em Pernambuco, né, na Paraíba, não vou achar. Então, a gente tem um mercado de alimentos hoje concentrado em multinacionais e grandes marcas, e daí sempre complementado com marcas regionais e uma marca própria, dependendo do varejo. Mas você tem esse dinamismo. E esse dinamismo pro internacional, né, pro gringo, é muito valioso. Porque tem espaço. Tem espaço. Uhum. Ainda que a logística, né, nacional também é um fator, né? Você comentou aí da regionalidade. A gente sabe da dificuldade, né, de quem fornece, né, especialmente cadeia de alimentos, que muitas vezes você tem produto perecível. Você fazer a entrega, né, a nível nacional, você tem um grande desafio que é a logística. Né? Eu acho que mandar um caminhão de Santa Catarina até o Pará é mais caro do que trazer 2 contêineres da China. Sim. Então, também tem esse desafio. Mas, é lógico, isso vai tudo de um projeto, de um planejamento estratégico. Se é um mercado que vale a pena te atender, já importa lá. Né? Já abre um centro de distribuição lá. Então, você consegue, de acordo com uma visão de longo prazo e uma execução perfeita, que é algo que eu bato muito na tecla, seguir esses passos e ter essa mobilidade de trabalho. Mobilidade de trabalho que eu digo de flexibilidade de estratégia. Uhum. E falando de desafio atual e futuro da cadeia de alimentos, Lucas, quais são os grandes desafios assim que você vê para os próximos anos no setor? Olha, eu acho que são 3 fatores que a gente fala há 15 anos na indústria de alimentos, que é geopolítica, climática e sustentabilidade. Esses sempre vão existir. Do meu ponto de vista, as coisas não estão ficando mais fáceis, mas a complexidade traz oportunidades. A gente tem uma política e uma cultura na empresa que nós vivemos para resolver problemas. Então, nós encaramos todos esses desafios, complexidades e problemas de maneira muito positiva, porque é uma oportunidade de fazer algo melhor, é a oportunidade de inovar, é a oportunidade de pensar diferente. Mas, além disso, e todos esses fatores, né, que, como eu disse, influenciam a geopolítica, a questão de movimentação de fábricas, de sourcing, a mudança climática de produtividade, custo, controle de pragas, a questão da sustentabilidade como sendo uma demanda cada vez mais recorrente, obrigatória em determinados mercados, eu acho que existem outros 3 pilares. Primeiro, tecnologia. A gente tem que considerar a tecnologia, principalmente com o avanço da inteligência artificial. Porque tecnologia, né, parafraseando Bruce Lee, conhecimento não tem valor a não ser que seja aplicado. Tecnologia é a mesma coisa. A qualidade da tecnologia que você aplica, mas usar a ferramenta certa para o processo certo, para o resultado desejado, é muito difícil. Parece que não é, mas é muito difícil.
Então você encaixar isso na dinâmica da tua empresa para futuro é muito grande. E agora as coisas estão mudando muito rápido, então você tem que se adaptar muito rápido. E a gente, eu como diretor e assim, líderes sêniores, vamos falar de empresas, às vezes tem muito pouco tempo para olhar para isso. Então daí entra o segundo pilar, recursos humanos. Gente talentosa que tenha disposição, tempo e energia para ver futuro, para trabalhar com o futuro, não só no presente, não só no operacional. O operacional, em determinado momento, vai ser automatizado. Mas você precisa estar focando em tendências, estudos, fazer testes, né? Vou testar essa ferramenta aqui, vou ver se funciona, se não funciona e tudo mais. E eu acho que o grande terceiro ponto, ela vem da parte de estrutura. E quando eu falo de estrutura, não é só estrutura física, mas cada vez mais a gente tem visto estruturas digitais das empresas mudarem. Está conectado com tecnologia, mas por que eu trago diferente? Porque assim, muitas empresas não olham marketing B2B, por exemplo. No nosso segmento de ingredientes, poucas empresas estão presentes em canais de comunicação. Porque, em tese, as empresas de ingrediente não falam com o público, mas elas podem, de certa maneira, educar o público para com que eles tenham melhor consciência, melhor conscientização dos ingredientes que estão chegando no produto que eles consomem. Então eu acho que o nosso papel também é muito educativo nesse terceiro pilar. De trazer, olha, as diferenças dos produtos são esses, uma pimenta do reino desse estado é diferente desse, é diferente do Vietnã, é diferente da Índia, por isso, por isso, por isso. Preste atenção. Quando você vai comprar a tua especiaria, se você vê algo assim, não compre. Ou quando tiver assim, compre, fique tranquilo. Sabe? Eu acho que é um trabalho bem que a gente podia ter uma união melhor entre as empresas para trazer de maneira educativa. Existem diversos eventos do setor, mas eu acho que a gente não está com essa capilaridade de divulgação de conhecimento. Até escutando assim o que tens comentado sobre essas tendências, né, e desafios, né, para os próximos anos, eu queria até entender se tu consegue enxergar que esses desafios, né, para essa perspectiva de futuro, as empresas como o BC Foods, né, esse nível de preocupação, sustentabilidade e tudo mais, vão fazer com que separe muito, né, o joio e o trigo, porque eu acho que não é toda empresa que tem essa capacidade de conseguir, né, alocar recurso humano, de colocar investimento em inovação e tecnologia para atender realmente essa tendência. Então, o que tu podes dizer, Lucas, a nível de concorrência, né, vamos falar de mercado Brasil primeiro, com relação ao BC Foods como um player importante, né, que a gente sabe que tem crescido ano a ano, vocês têm, né, sempre alcançado os resultados, né, que o planejamento define, mas como tu vê a presença da BC Foods a nível nacional, na cadeia de... A gente está há 4 anos no Brasil e a gente praticamente quadruplicou nossa capacidade de tanto logística quanto pessoal e também de receita. Eu acho que existe uma aceitação muito grande da BC Foods justamente pelos diferenciais competitivos que a gente traz. Primeiro que nós realmente produzimos aquilo que vendemos. Eu acho que isso é um diferencial quando a gente fala de rastreabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de requisitos regulatórios, porque hoje o mercado, querendo ou não, você encontra muito trader, muita empresa que importa de qualquer empresa, revende, muita empresa que frauda laudo, que frauda documento. Então a gente tem uma política de qualidade e sustentabilidade inegociável. E quando a gente fala de qualidade e sustentabilidade, também é na parte documental. Então a BC Foods hoje tem um índice de não conformidade ou de problemas de qualidade mínimo, baixíssimo, menos de 1%. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente está comercializando e distribuindo. Nós formamos parcerias estratégicas com players globais de maneira muito ética e transparente. Então tem empresas que trabalham com a BC Foods há 30 anos, 25 anos, não é um ano ou vamos fazer um embarque teste, não. Nós conhecemos, nós fizemos investimento, capital intelectual, equipamentos, a gente presta visita, faz auditoria anual nessas plantas, tudo para trazer mais segurança para a indústria de alimentos. Então, a maneira que a gente se posiciona é sendo realmente um diferencial competitivo, por si só.
Porque dentro do portfólio do comprador, existe comprador que trabalha só com um ingrediente, mas às vezes trabalha com um pool de categoria, que a minha categoria não pode ser uma dor de cabeça, porque não é o que mexe ponteiro para ele. Então, a escolha do comprador está em trabalhar com uma empresa que atenda, num preço justo, na condição de pagamento que precisa, que não atrasa, que entrega tudo dentro da conformidade, do laudo. Então isso a gente vê uma aceitação muito grande. Eu acho que esse é o grande motivo que a gente é a empresa de ingredientes que mais cresce no Brasil. Sim. Talvez até, falando até em futuro, né, com relação a BC Foods, e escutando, né, todo esse papel e a importância que vocês dão, né, para a sustentabilidade e tudo mais, a gente vê que também tem uma questão cultural, né? Acho que o nível do consumidor final, né, na questão da exigência de onde vêm os ingredientes, rastreabilidade, isso tem, com o passar do tempo, acho que é aumentado, né? Você bem comentou que, pelo menos lá em casa também, a minha esposa sempre olha a composição dos ingredientes para, pelo menos, saber o que a gente está ingerindo. Pedro, a gente comia aquele guarda-chuvinha de chocolate que era pura gordura, né? A gente não se preocupava com nada. Hoje a gente tem uma consciência muito maior no rótulo. Sim. Então, eu acho que, levando isso em consideração, eu acho que, aí uma opinião minha, talvez a BC Foods ela vai se colocar talvez uma posição de destaque, né? De diferenciação no sentido de alguém, de uma empresa que consegue atender, né, essa exigência do consumidor final. Como você falou, você tem diversos players no mercado, mas tem muita gente que não olha para isso, né? Então acho que olhando perspectiva de futuro, a BC Foods acho que está muito bem pautada. Com certeza, e a gente criou pilares de uma fundação muito sólida no Brasil, porque a gente tentou sair um pouco da loucura do crescimento. O que é a loucura do crescimento? Toda empresa gostaria de crescer 1000% ao ano, né? Mas a que custo? Porque como a gente trabalha com estrutura, com pessoal, com, né, logística, distribuição, você crescer 1000% também significa que tua estrutura tem que crescer 1000%. Então, é algo muito mais custoso de desenvolvimento e de crescimento, porque existe um custo atrelado e tudo mais. Além disso, você precisa de mão de obra, de tempo, de energia, de recursos e tudo mais. Então, o que a gente desenhou foi um crescimento sólido e sustentável. A gente tem um planejamento estratégico a longo prazo, que a gente consegue executar ele todos os anos, todas as ações. Cada critério tem mais de 10 objetivos. A gente tem um quadro de metas, a gente tem um quadro de acompanhamento de OKR ou Balance Scorecard, chame do que quiser, mas a gente vai lá ticando, porque isso aqui, assim, eu sou obsessivo por resultado. A gente vai bater. A gente bate resultado independente do que acontece. Mas algo saudável, né? Saudável, de maneira saudável. E assim, eu acho que esse é um papel da liderança também, trazer as pessoas e ouvir o teu time. Não significa que eu vou tomar todas as decisões, mas é dar essa liberdade para o time tomar a decisão de acordo com o plano. Todo mundo na mesma direção. Perfeito. Até comentando sobre essa questão desse crescimento, às vezes, né, como você bem comentou, todo mundo quer crescer 1000%, né, e a gente sabe que o desafio de você manter toda essa sustentabilidade, eu lembro uma vez que você comentou, que existe uma limitação também da cadeia de fornecimento, né, ainda mais quando você limita fornecedores que têm que atender todas as exigências, né. E eu lembro de comentar em alguns momentos que você fala, cara, o nosso fornecedor lá não tem mais capacidade de atender a demanda, então a gente acaba sendo limitado também pelo crescimento. Então, acho que tem esses desafios também, né? Sim, tem fábrica que a gente já esgotou, né? Então a gente, tomado 100%. A gente contrata 100% do fornecedor. Ele só não é BC Foods na placa, o resto praticamente porque ele trabalha pra gente. Mas da mesma maneira, é o que eu estava comentando antes do planejamento estratégico sólido. Se você tem essa visibilidade de futuro, e você sabe quanto recurso você consegue tirar desse planejamento a longo prazo, você consegue fazer um plano de expansão e investimento. Não é à toa que a BC Foods cresceu 70% nos últimos anos, como grupo. Aqui no Brasil a gente dobra cada ano. Sim. Então, assim, esse planejamento a longo prazo, pé no chão, mas sabendo executar. Se não tiver execução perfeita, você não consegue atender esse plano. E Lucas, indo para o finalmente, né, para o nosso encerramento, queria uma recomendação do Lucas, né, para empreendedores que queiram inserir, né, ou se expandir globalmente. Qual que é a tua recomendação? Porque eu sei que você fez isso aqui no Brasil, né, você tem todo
o teu background e o acompanhamento de como isso é também BC Foods a nível global, o que você pode dar de sugestão? Eu particularmente já gerei negócio em mais de 35 países. Eu acho que o ponto principal é encontrar o parceiro certo. E quando eu falo parceiro certo, não é no país, talvez seja no Brasil, tá? Porque uma mão de obra especializada, para complementar aquilo que você não sabe, nesse tipo de decisão, nesse tipo de processo de crescimento, é essencial. Porque talvez você não saiba como entrar no mercado do Uruguai, mas você contratando as pessoas certas, como a Englobo, para investir e entender esse mercado, é um ponto crítico de sucesso. Você quer trazer uma empresa de fora para o Brasil, vai procurar uma empresa especializada, alguém que manje muito do processo de importação, que tenha sólida experiência, que tenha equipe para isso, que tenha como desenvolver esse crescimento. Porque não adianta nada tentar e perder milhões num investimento. Em curto caminho, né? Tira bastante dor, dá para fazer sozinho, né? É o ditado. 8 horas para cortar uma árvore, passe 6 afiando o machado. Perfeito. Afia o machado. Faça um planejamento. Tenha umas parcerias sólidas. Tenha alguém bom de tributário, alguém bom de contabilidade e alguém bom de comércio exterior. Tendo esses 3 pilares, o resto é contigo. Isso é partindo do princípio que, como a BC Foods, você já conhece o mercado, a cadeia, né? Isso. Que tudo isso para vocês é o dia a dia, né? No final das contas, tudo vira recursos humanos. É a qualidade do parceiro que está com você, seja na área de contabilidade, comércio exterior, o que quer que seja. Se você quer trazer um mercado, mas você é bom técnico, mas você não é um bom comercial, contrate um bom comercial. Né? Crie alianças, crie parcerias, tenha pessoas ao seu lado que queiram a mesma coisa que você. Eu acho que é o mais importante que a gente tem. Eu vou trazer até algo curioso, né? Eu lembro que quando você iniciou a ABC aqui no Brasil, você estava sozinho. Sozinho. Né? Eu ia para o armazém bater caixa. Então assim, eu acho que é legal falar um pouquinho desse histórico que eu acho, cara, fantástico, porque a tua iniciativa realmente de bater no peito, como eu falei no início, de fazer as coisas acontecer, e você tem uma visão sistêmica fantástica. Eu acho que isso acaba trazendo uma bagagem legal, né, para quem está à frente do negócio. Com certeza. Eu acho que assim, do ponto de vista, quando você quer fazer acontecer, quando você tem obsessão pelo positivo, pela coisa... Realização, né? Pela realização do projeto, você vai fazer independente de qualquer coisa. Então, quantas vezes eu fui no armazém aqui no Perini para preparar carga para sair, para despachar, estrechava pallet, da mesma maneira negociava bids milionários com o cliente e depois fazia contabilidade financeira. Óbvio, no começo é só você começa, você conhece todas as áreas, todos os pontos. À medida que a gente vai crescendo, o meu recurso mais limitado hoje é tempo. Então eu não consigo. Então a gente consegue hoje, com os gerentes, né, com os executivos, com as pessoas que estão na empresa, fazer um desenvolvimento bem legal. Então a parte boa é, isso minha mãe me falava, para saber cobrar tem que saber fazer. Exato. Então, esse é um ponto que me trouxe muita bagagem e me trouxe bastante oportunidade de acompanhar o processo de perto e entender o que está sendo feito certo ou errado, porque eu já estive no lugar fazendo. Sim. Então, é algo que, do meu ponto de vista, me deu uma visibilidade e uma capacidade de entender holisticamente a empresa que, se eu tivesse focado só no comercial, com certeza não estaria. Sem dúvida. O resultado está aí. O resultado está aí. Parabéns, Lucas. Obrigado, Pedro. Eu queria até pedir para ti explicar um pouquinho para quem quer conhecer mais da BC Foods, como encontrar vocês, né? Seja na internet, mídia social. Claro. A gente tem o nosso site, www.bcfoods.com. O site está em inglês. Em breve a gente está tendo a nossa abinha em português. A gente tem nossa página também no LinkedIn, BC Foods Brasil. Só seguir lá, a gente compartilha as atualizações, informações sobre produtos, movimentos que a gente faz de recursos humanos, eventos que a gente participa e basicamente é isso. Alguma feira prevista? Sim, a gente tem em agosto a Food Ingredients South America, no São Paulo Expo, é a principal da América Latina, do dia 26 ao dia 28 de agosto, no São Paulo Expo. A gente vai estar com um baita stand, temos bastante novidades esse ano, tela interativa, mural sensorial, então a gente convida todo mundo para participar. Você que está nos assistindo, vai lá, vai ser um prazer. Excelente. Bem, a gente encerra por aqui, queria agradecer pelo desafio de topar, né,
o convite aí. A gente fica muito honrado de te receber, Lucas. Como eu te disse, eu tenho uma admiração profissional por ti muito grande e desejo muito sucesso, tá, para a BC, que continue crescendo, né, nessa pegada. A gente está bastante feliz aí pela trajetória da BC no Brasil. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar, bater esse papo, normalmente informal, mas muito gostoso participar. E eu queria deixar só um recado que a indústria de alimentos no Brasil hoje é o carro-chefe. 1/3 do PIB roda em torno da indústria de alimentos. A gente tem que tratar com um pouquinho mais de seriedade. A gente precisa ser, como consumidor, mais criteriosos, porque à medida que a gente é exigente com as marcas continuam sendo voltadas por uma melhoria, inovação, sustentabilidade. Então, como consumidor, nosso trabalho é apoiar esse crescimento. E talvez a gente esteja falando de uma das coisas mais importantes, né? Que é fornecer, né, alimentos, né, de qualidade para a população. Então, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande para tudo. Muito grande. E valorize os locais também. É isso aí, maravilha. Obrigado, Lucas, mais uma vez. E vou deixar aqui, né, a nossa deixa para o próximo episódio do podcast da Englobal. E é isso, gente. Muito obrigado.